E aí, meu povo, como vocês estão? Vim para mais um Maju Responde. Hoje eu tenho um aniversário pra ir, fiz até um babyliss no meu cabelo, como vocês podem ver. E de sempre, pra quem ainda não entendeu como é que funciona, o quadro é mais ou menos assim. Eu abro uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram pra vocês mandarem dúvidas sobre algum determinado assunto. Vocês me mandam as dúvidas e eu respondo com um pouquinho mais de densidade por aqui. E o assunto de hoje é um assunto que vocês me pedem, ó, mas muito. Já tem destaque, já tem post, já tem guia sobre isso e mesmo assim vocês sempre me pedem, que é sobre corrimentos. Então hoje a gente vai fazer uma make aqui e eu vou respondendo vocês. Então por isso que vocês vão ver que às vezes eu vou ficar olhando pra cá, que é pra onde estão as perguntas. Primeiro eu vou só pegar as maquiagens aqui que eu vou usar e antes de começar, só mostrar pra vocês os rímels que eu tô usando, que vocês sempre me perguntam. Então, agora estão sendo esses dois aqui. Primeiro esse, depois esse aqui da Boca Rosa. Primeira pergunta para vocês enquanto eu preparo a minha pele. Corrimento amarelo com cheiro ácido, não cheira a peixe podre, com textura elástica. O que vocês precisam saber sobre isso, gente? Primeiro de tudo, o cheiro ácido, ele geralmente vem pelo fato de que a nossa vagina, ela é ácida mesmo. Então, a nossa vagina tem aí um pH de mais ou menos 3,8 a 4,5, que é um pH ácido naturalmente. Então, ela pode sim ter um cheiro e um gosto ácido. Inclusive, depois façam o teste e perguntem pro boy de vocês se ele sente um gostinho mais ácido. Muito provavelmente ele vai dizer que sim, justamente por conta dessa acidez. Sobre o cheiro de peixe podre, qualquer corrimento que tenha um cheiro diferente ou algum sintoma diferente do que você está acostumada, realmente precisa procurar ajuda médica. Eu não tô aqui para fazer diagnóstico de ninguém, até porque não se pode fazer isso, mas se o seu corrimento ele não tem dor, coceira, odor diferente, não tem nada de diferente, nenhum sintoma diferente do que você está acostumada, muito provavelmente é um corrimento normal, ok? Então, só o cheiro ácido e a textura elástica não diz nada. Sobre a cor ela tem um espectro, então ele não necessariamente precisa ser só branco, ele pode ser um pouco mais amarelado, às vezes ele pode ficar mais amarronzado, a gente ainda vai falar sobre isso, mas ele pode ficar um pouco mais amarronzado quando ele vier com um pouquinho de sangue. Ele não precisa ser branco o tempo todo, então só o que você me deu aqui de informação não significa nada. Quando procurar uma ajuda médica, por exemplo, em questão de corrimento, quando ele tiver dor, coceira, ardência, uma textura que você não está acostumada, como de leite talhado, que é muito comum na candidíase, quando ele tiver um cheiro muito forte, que é muito comum na vaginose, por exemplo. Então, todos esses são sintomas que você provavelmente não vai sentir o tempo todo, e quando sentir é bom você procurar ajuda médica. Segunda pergunta, corrimento branco do tipo nata de leite esfarelento mais coceira. Lembra que eu falei pra vocês, agorinha, que quando a gente tem algum sintoma, a gente precisa procurar consulta médica? Então, coceira é um dos sintomas muito comuns, inclusive, que a gente tem de vulvovaginites, né? Infecções ali ou inflamações da vagina e da vulva. Então, se você tem, de novo, coceira, dor, qualquer outro sintoma, precisa procurar ajuda médica. Então, por exemplo, sintomas muito comuns de candidíase, ardência ali na vulva, na parte externa, coceira, dor na relação, principalmente no comecinho, porque a vulva fica muito irritada, um corrimento que parece leite talhado mesmo, ou então ricota, cottage, enfim, as pessoas adoram usar alimentos para comparar corrimento, eu detesto isso, mas tudo bem. Então, quando vocês sentirem qualquer outro tipo de sintoma associado a corrimento, sempre procurem ajuda médica, sempre. Terceira pergunta, é verdade que corrimento não pode ter cheiro quando tem sinal de doença? Então, a gente precisa saber diferenciar o que é um cheiro atípico de um cheiro típico. Por quê? Quando as pessoas falam pra vocês que corrimento não pode ter cheiro, o que vocês imaginam é que, por exemplo, tá com o cheiro da minha própria vagina. Então tá errado, eu preciso procurar emergência urgentemente, que necessariamente alguma coisa tá errado. Sendo que não, a gente tem que saber que a nossa vagina ela tem um cheiro natural, a nossa vulva tem um cheiro normal natural, que vai ser o cheiro que vai estar presente na maioria dos seus dias. Então, a gente não tem doença sempre, certo? Então, existe um cheiro que é seu e que sempre vai estar ali, que é o cheiro do seu priquito mesmo.
Quando você tiver um cheiro muito mais forte do que o habitual, mais fétido, com cheiro de, por exemplo, peixe podre ou alguma coisa do tipo, aí realmente precisa procurar ajuda médica. Não é normal a gente ter aquele corrimento que a gente sente um cheiro de podre, assim, de longe. Então, se você tá sentindo um cheiro diferente do seu habitual, procure ajuda médica, porque realmente não é normal. Mas saiba que o seu corrimento, ele não vai ter zero cheiro, ele não é igual água. Ele tem cheiro de vagina. Então é um cheiro normal, natural, que não fede, é cheiro de vagina e que a gente precisa normalizar também. Inclusive aqui no meu canal do YouTube tem um vídeo que é um dos primeiros que eu fiz, se eu não me engano, que chama Como Lidar com o Mau Cheiro da Pepeca. Acho que é esse o nome certinho. Ele tá lá no comecinho, depois passem lá pra ver ele. E aí eu falo sobre os cheiros naturais da sua vulva e o que você realmente precisa ficar de olho em relação ao cheiro. Gente, vocês não ligam não pra minha maquiagem, eu já falei pra vocês que eu passo tudo errado e eu estou bem feliz sendo assim. Ok. Quarta pergunta, por que depois da relação desce muito corrimento transparente com o uso do anticoncepcional? Bom, gente, primeiro de tudo, quem toma anticoncepcional pode ter qualquer tipo de muco, tá? Vocês me perguntam muito isso. Ah, mas eu tive um muco que eu vi na internet que é de ovulação e eu tomo anticoncepcional, então eu tô ovulando. Não necessariamente, então vocês têm que tomar muito cuidado com esse tipo de afirmação, porque senão vocês enlouquecem a troco de nada. Segundo, ela disse que depois da relação, ela tem esse corrimento transparente. Gente, geralmente isso nem é corrimento, tá? Isso é, na verdade, lubrificação. Então, durante a relação sexual, a gente tem um aumento ali da lubrificação natural, principalmente pelas glândulas de Bartholin e glândulas de Skene. E a gente tem realmente um aumento da nossa lubrificação porque a gente está tendo uma relação sexual. A lubrificação serve para isso mesmo. Então, geralmente, quando vocês me relatam isso, não é nem corrimento, nem muco, nem nada do tipo. É lubrificação mesmo. Então, de novo, se não tem cheiro, não tem nenhum sintoma associado, relaxa e agradeça que a sua periquita está lubrificada, entendeu? Cara, tá parecendo que eu tô, tipo, super esquisita no vídeo, mas eu juro que pessoalmente não tá, galera? Ah, e pra vocês que estão se perguntando assim... Nossa, mas ela tá passando corretivo na cara inteira. Sim, porque eu detesto base, porque eu acho que ficou muito gosmento. Então, se vocês tiverem, inclusive, indicação de bases que sejam bem sequinhas, eu tô aceitando. Quinta pergunta, corrimento branco e elástico é normal? Bora falar sobre isso, galera. Primeiro de tudo, tem um destaque lá no meu perfil do Instagram que chama corrimentos. Depois que você assistir esse vídeo, vai lá nesse destaque, porque lá, inclusive, eu deixei fotos, inclusive fotos pessoais, de exemplos reais de mucos pra vocês. Então, eu queria primeiro deixar clara a diferença entre muco e corrimento. Muco é fisiológico, ou seja, é o que a gente considera como normal. É o que sai lá do nosso colo do útero como resposta hormonal. Então, geralmente, ele varia por conta dos hormônios do nosso ciclo menstrual, beleza? Então, muco cervical, essa palavra cervical vem de colo do útero, tá? Então, é o muco que o seu colo do útero secreta, de acordo com os hormônios presentes ali na época do ciclo menstrual. Ah, Maju, mas então quem toma anticoncepcional não tem nenhum tipo de muco? Tem. E pode ter qualquer tipo. Por quê? Porque a variação hormonal, ela até pode acontecer, mas ela não significa absolutamente nada. Não significa que você vai ovular só porque você teve uma mudança ali no seu muco, por exemplo. Então, não desespera. Se você usa anticoncepcional, nada do que eu vou falar pra agora vai valer pra você, beleza? Nada. Bom, vamos falar então sobre os tipos de muco. A gente tem os mucos que são mais característicos do período fértil, ou seja, de quando você tá para ovular, que é esse muco mais elástico que vocês percebem, que é um muco que parece uma clara de ovo, ele é bem grudentinho. Eu vou até colocar para vocês agora, aqui do lado, como que é um muco fisiológico que a gente pode ter durante o período fértil, que inclusive é um muco meu. Então eu sempre mostro para vocês terem uma noção de um muco real. O do período fértil, que é o mais elástico, que parece clara de ovo, é esse que vai aparecer aqui na tela pra vocês. E ele pode, sim, variar, tá? Nem todos os mucos são iguais. Mas é um muco que, quando você vai esticando assim no seu dedo, você vê que ele gruda nos dois dedos e ele é bem elástico. E esse muco, ele serve para facilitar a entrada dos espermatozoides no colo do útero. Por isso que ele vem no período fértil. O muco do período não fértil, ou seja, do período pré-menstrual, por exemplo, ele é um pouco mais seco, digamos assim. Então, quando você faz assim, ele gruda num dedo só, porque ele é mais denso, ele é mais grossinho.
Então também vou colocar ele na tela pra vocês. E ele geralmente é um muco que às vezes ele nem externaliza, então às vezes ele não vai sair na sua calcinha, às vezes. Então, esses mucos, eles vão variando de acordo com o nosso ciclo menstrual e você só vai saber os seus avaliando e analisando o seu ciclo ao longo do tempo. Porque esse muco, ele pode variar com os seus ciclos menstruais e ele pode variar de pessoa para pessoa. Então, você tá vendo aqui o meu, por exemplo, não necessariamente o seu vai ser idêntico ao meu, então não pirem com isso. Dito isso, sim, é normal que você tenha essas diferenças, justamente porque você vai ter um ciclo menstrual. Ah, Maju, mas eu uso anticoncepcional, injeção, implanon, anel adesivo. Você não tem período fértil, logo nada do que eu falei vai valer pra você. Independente do muco, do corrimento, do que você quiser que você tiver, isso não vale pra você. Outra coisa, uma coisa que vocês me perguntam muito também é: ah, Maju, mas eu nunca tive esse tipo de corrimento. De novo, nem todo mundo tem o mesmo tipo de muco e nem todo mundo externaliza esse muco. Então, às vezes, você vai ter, mas ele vai ficar só lá dentro do seu colo do útero. Ele não vai chegar aí pra fora na sua vagina ou então externalizar na calcinha, por exemplo. Então, não pirem com isso, ok? E, de novo, volto a avisar pra vocês, saiam desse vídeo e vão direto lá no meu destaque do Instagram, que chama Corrimentos, porque lá eu deixei explicado tudo sobre corrimento pra vocês, mostrei foto, então vocês conseguem ver melhor também. Sexta pergunta, eu acho que é sexta, eu espero muito que seja sexta. Como saber se o corrimento está com cheiro ruim ou se é cheiro de pepeca? Que nem eu falei pra vocês anteriormente, a gente tem um cheiro que ele é sempre nosso, então que é um cheiro que aparece na maioria dos dias. A gente não tá todo dia doente, vocês concordam comigo? Então, se você tem um cheiro que sempre esteve com você, concorda comigo que não faz sentido pensar que ele é algo patológico, ou seja, algo de uma doença? Porque, por exemplo, se você fala pra mim: ah, mas eu tô com um cheiro assim, mas eu sempre tive esse cheiro. Provavelmente a pessoa não vai pensar de uma vez que é um corrimento patológico de alguma doença, porque esse cheiro sempre esteve com você. Agora, se você me fala: Maju, eu sempre tenho um cheiro, que é um cheiro X, mas esse cheiro ele tá muito mais forte que o normal, ou então tá fedendo, ou então, ai, minha mãe me falou, minha mãe me avisou, então eu percebi que tá um negócio diferente aqui. Aí, ok, você procura uma consulta médica, uma consulta ginecológica para investigar a causa desse cheiro fétido, entende? Então, como diferenciar? Tá diferente do que você sente todos os dias, do que você costuma sentir? Se sim, aí você procura um médico. Sétima pergunta, sei lá, vou deixar aqui no vídeo pra vocês. O que pode ser um corrimento marrom depois do uso do anticoncepcional? Vamos falar sobre o tal corrimento marrom. Acho que toda caixinha... Peraí. Preciso pegar um pincel. Gente, eu juro pra vocês, acho que em toda caixinha que eu abro pra vocês tem alguma pergunta sobre corrimento marrom. Eu não sei quem colocou essa neura na cabeça de vocês, mas essa neura existe. Vamos falar sobre isso. Lembra que eu falei pra vocês que o muco, ele sai do colo do útero, certo? E o que também sai pelo útero são todos os tipos de sangramento que a gente tem, beleza? Por quê? Porque tudo que tiver dentro do seu útero, ele vai ter que sair de algum lugar. Então, ele sai pelo colo do útero e depois pela vagina. Deixa eu pegar meu útero aqui pra vocês. Então, ó, o muco sai daqui, do colo do útero, e o seu sangramento sai daqui, do útero pro colo, certo? O que acontece? Muitas vezes, junto com esse muco, sai escape, sai sangramento envelhecido, sai alguma menstruação, resto de menstruação, sangramento de privação, sai algum sangramento do seu colo do útero. Como esse sangramento vai sair pelo mesmo lugar que o seu muco, eles podem acabar se misturando, concorda comigo? Então, se o seu muco acabar se misturando com esse sangramento, ele vai vir mais amarronzado, concorda? Então, o que acontece? O corrimento marrom, ele não é bem um corrimento, ele é, na verdade, um muco que ele se misturou com um sangramento amarronzado. E esse sangramento amarronzado, ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser escape, ele pode ser sangramento de privação, ele pode ser um sangramento mais envelhecido. Então, vejam também o vídeo que eu tenho aqui sobre escape no canal, é sobre sangramento de escape só o vídeo, ou o Maju responde sobre sangramentos. Então, vocês podem acabar tendo um sangramento inespecífico, um sangramento de escape que seja, e esse sangramento misturou com o seu muco. É só isso. É literalmente só isso, galera. Só isso. Então, não precisa de neuras, porque o que vocês foram ensinadas, né, pelo TikTok?
Vocês foram ensinadas que corrimento marrom ou rosa significa gravidez. Não é bem por aí, que nem eu falo pra vocês. Tomem cuidado com os sensacionalismos, tá? Então, só deixando claro por aqui, corrimento marrom não é sinônimo de gravidez. Muito geralmente, ele é só um sangramento amarronzado que misturou com o seu muco e isso veio na forma de sangramento de privação ou sangramento de escape. Significa necessariamente gravidez? Não. Próxima pergunta. Essa pergunta é interessante, porque ela tem uma resposta muito rápida. Quando associar o muco branco à gravidez? Nunca. Gente, qualquer pessoa pode ter muco branco, tá? Uma pessoa que não usa nenhum método e tem um ciclo menstrual e tá perto de menstruar, uma pessoa que usa algum método hormonal, uma pessoa que tá grávida, qualquer pessoa pode ter muco branco. Então não existe, eu vou repetir, não existe corrimento específico de gravidez que diagnostique uma gravidez. Tirem essa neura da cabeça de vocês, não existe corrimento que fale você tá grávida ou não. Não existe. Eu vou repetir, não existe corrimento específico de gravidez, ok? Então, quem falar isso pra vocês, vocês expliquem. Qualquer pessoa pode ter um muco branco, um corrimento mais branquinho, não importa, ok? Deixa só eu fazer o meu delineado aqui, que essa parte é crítica. Voltei do meu delineado. Quem amou? Última pergunta para vocês enquanto eu passo o meu querido rímel. Corrimento necessariamente tem a ver com vida sexual ativa? Como eu falei para vocês, galera, o muco, ele sai do colo do útero e ele serve para proteção e tem a ver mais com o seu ciclo menstrual do que qualquer outra coisa. Então, não, ele não tem a ver com a sua vida sexual ativa. Muito pelo contrário, a sua vida sexual ser ativa ou não muda nada no seu corpo, tá? Então, o seu corpo, ele não sabe quando você transou ou não. Ele sabe quando você tem um ciclo menstrual acontecendo, quando você tem uma ovulação acontecendo, porque isso implica em várias mudanças hormonais, várias. Mas ele não sabe se você tá tendo relação sexual ou uma vida ativa ou não. Ele não sabe se você tá tendo relação sexual com um homem, com uma mulher, com, sei lá, sozinha. Ele não sabe disso. Então, o seu muco, ele vai estar ali independente da sua vida sexual ser ativa ou não. O seu ciclo menstrual é a mesma coisa. Então, tirem da cabeça isso de que tudo é corrimento e de que muco acontece de acordo com as relações sexuais, porque não tem nada a ver. Outra coisa que me perguntaram aqui, por exemplo, qual é a diferença entre muco e corrimento. Por quê? Porque se popularizou o nome corrimento no nosso meio, né, na nossa sociedade. Sendo que o certo mesmo é a gente falar muco cervical, porque, de novo, corrimento implica que algo não tá certo, significa uma patologia. O muco não, o muco é o seu muco cervical normal, que varia de acordo com os seus hormônios, entendem? Nossa, olha a diferença dessa sobrancelha. Então, é normal a gente ter muco, é normal a nossa calcinha sair lambuzada no final do dia, é normal a nossa vagina ser úmida, a nossa vagina não é feita para ser seca. Então, desde o começo, a gente é ensinada que a calcinha tem que estar sempre seca, que é nojento ter a calcinha melecada, sendo que, na verdade, isso é muito mais saúde do que qualquer outra coisa. Você ter muco, você ter uma boa lubrificação, significa você ter uma boa saúde vaginal. Claro, não é todo mundo que vai externalizar uma quantidade absurda de muco. Algumas pessoas externalizam mais que outras, mas a gente também não precisa ficar achando que muco é um negócio nojento, que muco é um negócio de outro mundo. E a gente deveria usar mais esse termo muco ao invés de corrimento, justamente porque corrimento traz uma conotação muito ruim. Então comecem a adotar essas coisas que eu falei pra vocês ao longo do vídeo pra vida de vocês. Internalizem isso. Corrimento é uma queixa muito comum no nosso meio social e que muitas pessoas se incomodam com isso. Então tenham em mente tudo que eu falei e não se esqueçam de passar lá no destaque que eu contei pra vocês, que é o destaque de corrimentos do meu Instagram. Lá tem muita informação pra vocês, tem alguns exemplos bem gráficos de corrimento lá e eu acho que vocês vão gostar bastante. Gente, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo só pra terminar de passar meu rímel, que eu sei que vocês gostam de ver essa parte. E no final eu tenho um recadinho pra vocês.
Meu povo, é isso. Não esquece de comentar aqui no vídeo o que você achou e se tem mais algum tema ou mais alguma dúvida sobre esse tema que você queira tirar. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês terem a notificação, porque sai vídeo toda segunda-feira, 19 horas. Compartilha com alguém esse vídeo que sofre ou então tem alguma dúvida sobre corrimentos, ou alguma pessoa, sua mãe, sua tia, sua prima, sua irmã, enfim. Compartilha esse vídeo com alguém porque ele é sim de utilidade pública, ok? Então até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado.